Boa noite a todos. Estamos aqui a iniciar o direto, vou só partilhar na minha página, no meu perfil pessoal. Hoje o direto é com o José Parreira, que tenho a certeza vocês vão gostar imenso de conhecer. E vamos aguardar que ele entre, já cá está. Olá, Ora boa viva, noite. boa noite. Ai, fazer assim ligado, não é? À meditação. Agora Consegues o ouvir-me vídeo bem? parou um bocadinho, só ouvi a parte da meditação. Mas sim, sim. Ah, estava a dizer que estive a fazer as minhas respirações conscientes. Aquela coisa Ok. de quem é ligado à meditação gostar de fazer. Então, Normalmente José, olha, muito até faço isso no início do vídeo. Mas sim, sim. desta vez hoje também estou entregue aqui, lá está, muita gratidão e muito grato pelo convite, estou mesmo entregue aqui ao que propores. Mas sem dúvida nunca é demais parar para respirar, especialmente quando iniciamos assim um mergulho, seja o que for, não é? Sim, força. Sim, sim, é uma conversa entre amigos. E convém dizer aqui às pessoas que já estão presentes, antes de mais boa noite a todos, e convém dizer às pessoas que estão presentes que eu conheço o José pelo Facebook e fiz-lhe assim, propus-lhe o desafio e imediatamente ele aceitou. E eu acho que isto é bonito e não acontece. Acontece sim quando realmente já estamos um bocadinho abertos para aquilo que a vida traz, quando já nos permitimos estar num lugar de rendição ao que é, mas até lá há um longo caminho a fazer. Então, assim, a primeira pergunta, assim, para as pessoas te conhecerem um bocadinho melhor, quem é o José, sim, não é? Onde é que nasceste, assim, um bocadinho, e para eu te conhecer melhor, porque a verdade é que eu conheço das redes sociais, é certo, e sei que andaste também na Escola de Desenvolvimento Transpessoal, daí termos cruzado com pessoas, né? Termos pessoas amigas em comum. Então, quem é o José? E é isso. E como é que a espiritualidade quando é que sentiste assim aquele, ups, não é só isto, há algo mais para além disto, eu preciso de algo mais. Então, força aí, vais falando um bocadinho. Sim, realmente eu acho que a nossa ligação vem daí, da Escola de Desenvolvimento Transpessoal. E, e realmente, quando deste o convite, eu já estou numa fase, eu costumo dizer que sinto simplesmente que é para fazer e estou numa fase totalmente abençoada que já é impossível não fazer, né? Portanto, e é cada vez mais natural, e é cada vez mais natural. Só que realmente isto foi um processo, eu acredito até, enfim, de vidas passadas e tudo, mas pronto, que sempre decidimos a esta, pelo menos 40 anos, não é? Estou com 41, portanto, foi todo um caminho de desenvolvimento pessoal e de retorno a nós mesmos, e muita meditação também. Aliás, eu comecei em 2017 com o curso de instrutor na Escola de Desenvolvimento Transpessoal, e a partir daí não parei. Esta escola foi realmente bastante importante para mim, para eu fundar esta minha escola agora, que eu digo que é minha, mas que já está muito para além de mim. Eu tenho essa oportunidade de desfrutar dessa fundação, que é agora o meu bebê, tem cerca de 3 anos, a Escola do Jardineiro de Sonhos. Mas tive muitas escolas, e a Escola de Desenvolvimento Transpessoal foi, e é ainda, aliás, depois de ter o curso de terapia transpessoal, e continuo a formar também ao nível da respiração holoscópica. Enfim, foi uma peça muito importante. E o facto de eu saber que fizeste esse percurso. Aliás, eu tinha dúvidas se nós nos conhecíamos ou não pessoalmente, porque provavelmente podíamos ter cruzado em algum dos retiros ou em algum dos encontros. Eu tinha Sim, alguma dúvida nesse sentido. Mas eu fiz pronto. em 2000, eu fiz em 2017 o primeiro ano e acho que iniciei tipo em março, já não estou certo, ou em novembro. E depois terminei precisamente, exatamente este ano, que eu terminei o segundo ano. E depois fiz os círculos de mulheres também lá na escola, mas assim pessoalmente acho que não, mas aí foi sempre acompanhando algumas lives também que vais fazendo e isso, e pronto. E a gente assim nas casinhas virtuais vai se conhecendo. Sim, hoje em dia também, repara, eu costumo dizer que foi a grande bênção para mim deste vírus,
esta bênção, estas bênçãos encobertas que nós às vezes não compreendemos tão bem, mas que a vida está aí, eu cada vez mais sinto e acredito que é assim mesmo. E esta capacidade de nós pararmos, respirarmos e observarmos quando as coisas não vão de encontro àquilo que muitas vezes o nosso ego tem como expectativa. E então foi uma grande bênção, foi esta expansão online desta minha escola, porque também tive um convite de começar a fazer estas aulas em direto, então a partir daí, desde que começou praticamente esta pandemia, também tive essa bênção de expandir, não só presencialmente, porque eu fazia sessões presenciais, desde 2018 que, como eu chamo o nível 1 desta escola, é um encontro em círculo, que muito ligado à meditação transpessoal e que me ajudou imenso. Ainda agora atingi já ultrapassei os 1500 dias de meditações, que foi decisivo, comecei desde 2017, de forma paulatina a fazer essa prática, que eu tinha muita resistência a isso, porque perguntando, tu estavas a perguntar quem é o José, não? O José é o licenciado em Economia. e é muito engraçado, sou alentejano, sou de Beja, mas considero-me um peregrino e cada vez mais um cidadão do mundo. Aliás, é muito curioso, ainda hoje vim visitar a família aqui no Porto, estava hoje a peregrinar pelo Porto, e normalmente a primeira abordagem que me fazem é: então, mas é português, muitas vezes pessoas, especialmente em sítios turísticos, falam comigo em inglês, é curioso, e eu depois tenho muito orgulho de dizer: não, sou alentejano. Mas pronto, e tive essa bênção e esse privilégio também de trabalhar e viver em 3 continentes diferentes, desde a Ásia e a África. E enfim, tudo conjugou. Então, tu Sim, nasces força. no Alentejo, certo? E Sim. licencias-te em Economia. E quando trabalhaste nesses 3 continentes que tu falas, fala-me um bocadinho dessa experiência, se foi ligada à licenciatura, se foi já depois de estares a abraçar mais assim a parte espiritual, como é que foi trabalhar nesses continentes? Fala-me disso um bocadinho, que deve ter Há um enriquecido momento, imenso. sim, há um momento decisivo para mim, há aqueles momentos decisivos da nossa história que eu muitas vezes, também é um dos primeiros exercícios que eu sugiro às pessoas que façam, é contar a história de 7 em 7 anos e encontrar aqueles momentos, enfim, que nos fazem arrepiar. Agora até me estou um bocadinho a arrepiar também ao falar nisto. Eu chamava-lhe antes o friozinho na barriga e eu terminei o curso de Economia em 2002 no ISEG, em Lisboa, e andava mesmo perdido, porque até ali foi relativamente fácil para mim chegar àquele patamar e foi normalmente normal, nem questionava muito, mas a partir dali, ok, então terminado o curso, agora tens que fazer alguma coisa, né? O que é que vais fazer a seguir? E eu questionava-me o que é que eu realmente sei fazer. E a única coisa que me vinha era: ok, eu desenvolvi um pouco o espírito crítico, desenvolvi esse espírito crítico de, como eu costumava dizer, saber pensar. Mas não me encaixava naquilo que muitos dos meus colegas estão a fazer e é necessário, e mais uma vez tudo faz parte, e cada um tem que saber aquilo que realmente faz sentido para si, não é? Mas o trabalho normal do economista, ou num banco, ou numa seguradora, ou numa auditora, enfim, ainda fui a algumas entrevistas, mas aquilo era tão desconfortável para mim. E o que me salvou, entre aspas, foi assim um momento decisivo que eu vi na faculdade, lá na universidade, um cartaz que dizia estágios na área do desenvolvimento internacionais. Aquilo chamou-me. E na altura, pronto, fui para a Índia, foi uma experiência incrível, pessoal e profissional. Foi assim a minha primeira experiência de trabalho, foi numa ONG de desenvolvimento rural fundada por Mahatma Gandhi, por um discípulo do Gandhi, e aquilo realmente teve um impacto em mim fantástico, e foi aí que eu desenvolvi esta paixão pelo desenvolvimento humano. E depois regressei para fazer o Uau, mestrado, mas muito bom, quer foram ali dizer, 6 meses muito fortes. de todos os Enfim, lugares do mundo, o primeiro que tu foste cair foi na Índia, não é? Que é, digamos assim, o ex-libris da espiritualidade, não é? Que eles são super. Nós aqui no Ocidente, bem mais materialistas, eles são muito ligados à espiritualidade, então foi logo para lá que tu foste. Muito bom. há um colega meu, há um amigo meu que costuma dizer que na Índia é onde haverá maior número de pessoas iluminadas por quilómetro quadrado. Também porque eles são muitos, não é? Então ajuda aí, acho piada essa, porque realmente encontras de tudo, mas já há ali um berço de uma sabedoria ancestral muito forte, sem dúvida. E então, assim, também me moldou bastante e apaixonou muito também. E tem muito a ver com o Sim, projeto então, que eu tenho agora no Alentejo também. ok. Então foram 6 meses lá na Índia. Que idade é que tinhas, José? Quando foste para a Índia? 20, Tinhas 20. 22, 23, foi Uau. 2003, tinha 23 anos, foi assim, E foi foi um a primeira choque vez que muito eu me grande. senti.
Sim, eu lembro-me de me sentir analfabeto pela primeira vez também, porque pronto, eles falavam inglês, foi também que eu desenvolvi o inglês, mas muitas vezes pouco, e os cartazes eu não os compreendia. Houve ali momentos difíceis, principalmente nos primeiros dias, mas alguma coisa lá está. Esta coisa que nós procuramos, que eu agora chamo-lhe o Santo Graal, ou esta pedra filosofal, aquilo que realmente está mais profundo, este acompanhar o sagrado, que tanto se fala nas escolas homem transpessoal também. Veio daí, antes chamava de outras coisas, eu não sabia bem definir o que era, mas algo me manteve lá, porque era, sem dúvida, fazia parte da minha missão de vida. E então não foi por acaso que eu fui, não foi por acaso que eu tenho as lembranças mais felizes também, das mais felizes da minha vida lá, se bem que tive várias experiências, podia ter morrido lá várias vezes, ou seja, andei ali no limite, como se calhar, enfim, muitas vezes a vida nos chama a andar. Claro que depois vamos ganhando outra maturidade e não. E Mas outras experiências. Sim. experiências, porque para eles, não é, de alguma forma, pelo menos eu nunca fui à Índia, mas já ouvi relatos, e eles lidam muito de perto com a morte, não é? A morte está ali muito presente, ah, eles queimam corpos e isso, então quando falas em teres tido assim experiências que podias ter morrido, tem a ver com o quê? Alguma doença? Contraíste lá? O que é que aconteceu? Foi várias coisas. Sim, também cheguei a ter uma infecção nos pés, que fui salvo costumo dizer que fui salvo por um veterinário. Foi mas mais uma vez, a vida não se engana e foi assim. Mas olha, eu lembro-me dessa experiência porque deixei de conseguir andar. Tive ali uma semana ou duas, tenho assim essa lembrança. Agora, depois do tempo, tudo purifica, não é? Mas na altura aquilo foi difícil, foi um belo desafio. E eu assumir que precisava de ajuda também num sítio que já estava lá há 2 ou 3 meses, penso eu. Porquê? Porque chegámos uma vez de uma visita de campo. Isso também foi uma das coisas muito, muito importantes no projeto, porque tinha uma dispersão geográfica muito grande. Então eu pude visitar 5 estados diferentes. Tínhamos o quartel-general, digamos assim, da ONG, que era em Pune, ainda existe, é uma das maiores ONGs da Índia. O quartel-general era em Pune, ao pé de Bombaim. Mas depois pude visitar vários sítios. E nesse caso concreto, eu estava a regressar de uma viagem e apanhámos uma grande enchente em Bombaim, aquelas águas com esgotos, e alguma coisa me fez ali, eu já tinha a pele fragilizada nos pés, e então alguma coisa me entrou ali, e pronto, tinha que passar pela experiência. Mas foi assim uma... Da Sim, sim, infecção, sim. foi isso? Sim, e além de que depois eu também andava lá de bicicleta, e então que o trânsito era caótico, tive vários momentos em que podia ter sido atropelado, enfim, fala assim destas questões, mas pronto, senti-se Isso, uma grande liberdade. até aos 22 anos nós estamos bem protegidos, não é? Estamos na nossa zona de conforto e depois vamos saindo progressivamente. Assim, da forma como contas, foi um embate, foi um sai para a vida, Sim, até e agora porque também, sim, sem dúvida, agora também olhando para trás é que não soube ver, pois realmente podia ter morrido, mas na altura nem sequer temos essa percepção, realmente é perigoso, porque já há uma distância grande e contando isto às outras pessoas, pois é, realmente ali tive em perigo de vida, mas às vezes nem temos essa consciência na altura, estamos a viver, e sem dúvida foi, porque também fui sozinho e desenvolveu-se o meu espírito, a minha capacidade de orientação também. Enfim, quando estamos postos, lá está, somos lançados um bocadinho. É como dizes, sem dúvida foi uma experiência incrível em muitos aspectos de crescimento pessoal e desenvolvimento pessoal, sem dúvida. Enfim, foi um pouco que começou, no fundo, esta paixão pelo desenvolvimento humano e daí falo achas que nisso. foi aí? Achas que foi na Índia que começou assim a sementinha, que despolutou um bocadinho esse interesse por. Sim. Eu diria que foi, como eu estava a dizer, foi naquele momento em que eu vi o cartaz, porque a palavra desenvolvimento, aliás, foi também das cadeiras que eu mais gostei do curso, da Economia de Desenvolvimento, que também, pronto, no fundo é uma ciência humana e eu gosto sempre. Depois acabei por ir dar aulas para Angola e já depois do mestrado, a ter vindo da Índia também, e pronto, esta questão do professor, no fundo é o interno aprendiz, é o interno aluno, não é? E sempre me cativou muito. E esta questão do desenvolver, essa questão da evolução, para mim, por isso é que eu conto as sessões que faço, o número de meditações que faço, ou seja, ter esta noção que estamos a progredir. Para mim é muito importante esta consciência, que muitas vezes não tinha, e passava-me, enfim, entramos aqui nos padrões repetitivos, parece que estamos sempre no mesmo sítio, porque não temos essa consciência, no fundo. E a meditação aí ajudou-me imenso, principalmente a partir de 2015, 2016, que comecei a praticar este retorno para dentro,
ajudou-me imenso. Eu na altura que fui para a Índia, acho que nem falava em meditação, não. Mas no fundo, e agora sei que sempre o fiz, não é? Aliás, é tão fácil, toda a gente o faz, pode chamar-lhe outras coisas, mas tem a ver com Sim. este amor por nós mesmos. Eu chamo-lhe os 22 minutos de amor por mim todos os dias. E pronto, que nós aprendemos e com certeza passaste por esse processo também na escola, independentemente do curso que tiraste, de certeza que meditaste, porque é a base, sem dúvida que será a base da prática e do Verdade. caminho. Então, olha, então vamos só antes de regressar assim e entrarmos nesse teu projeto, e de facto eu não tinha ideia que tu fazias meditações diárias. Pronto, e é por isso também quero conhecer um bocadinho. Fala-me só dos outros dois países que tiveste na Índia, dos outros, tiveste em mais dois continentes, é isso? O europeu foi onde eu nasci, não é? Portanto, eu falo nesses três, na Ásia e em África, sim, também tive 3 anos em Tiveste em Angola, África. Ah, ok, foi em viveste lá Angola. 3 anos. Sim, Mas sim, foi na sim, foi. sequência, quando vieste da Índia, foi na sequência? Ou foi tipo mais tarde, já em idade mais adulta? Mas... Não, não, foi assim muito, muito sequencial, porque voltei para Portugal para fazer o mestrado em Desenvolvimento e Cooperação. Aí sim já foi muito curioso, porque eu fiz o curso de Economia assim um bocadinho, ok, sem saber muito bem, há muitas vezes o que é que estava ali a fazer. Eu, na altura também fazia atletismo e estava mais dedicado quase aos treinos do que ao curso, mas lá terminei o curso nos 4 anos, mas depois vim da Índia com um sentido, eu costumo dizer que aprendi mais em 6 meses do que em 4 anos na universidade no ISEG. Mas depois voltei para o mestrado, até depois tirei notas bem melhores, porque vinha com outra bagagem, foi realmente uma experiência muito forte. E depois, pronto, depois houve o convite para dar aulas em Angola e fui lá há 3 anos. E também tinha 25 anos, foi assim também um choque incrível, foi também foi bastante poderoso, porque chegava a ter alunos dos 18 aos 60 e tal, ainda por cima um país que tinha acabado de estar em guerra, portanto, o Tratado de Paz acho que foi em 2002, na altura foi em 2005, portanto, estava muito recente, estava muito. E então foi-se uma experiência muito rica também na Universidade de Lusíada, e foram 3 anos também que me marcaram bastante. Por isso é que eu digo que são os 3 continentes, a Ásia, a Europa e a África. Não é? Ok, ok. E agora surgiu-me assim esta questão, lá está, e vamos pegar um bocadinho no que é o teu presente, ou dá 3 anos para cá, não é? Como é que tu, licenciada e com mestrado em Economia, como é que tu sentes que aplicas, ou de que forma é que a economia e toda a bagagem que naturalmente a tens, ah, como é que tu sentes que implementas isso? Sentes que trazes alguma coisa e que consegues juntar com a espiritualidade? Como é que é? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é uma questão muito interessante porque eu, ao longo de muitos anos, questionei porque é que eu tirei aquele curso. E é porque realmente parecia que não encaixava. Mas porque é que, pronto, lá está, eu tinha essa coisa de realmente ter terminado o curso e o que é que eu sei fazer? Realmente, porque não é um curso muito prático, é muito teórico e, enfim, eu até gostava disso, esta filosofia, esta divagação. Das cadeiras que eu mais gostei de ensinar, depois em Angola, foi Economia Política, ou seja, não era aquela economia muito matemática ou quantitativa, mas dava aso, dava espaço para abrir. No fundo, era o meu papel lá, também sentia com os meus alunos em Angola, era incentivar esse espírito crítico, que também tem um grau de dificuldade, porque às vezes as pessoas querem, não, diz lá o que é que eu tenho que saber, e não querem pensar, e esta humanização, no fundo, do ensino, e também trago muito isso para a minha vida. Mas a certa altura encaixou, aliás está, eu costumo dizer muitas vezes isto, eu fiz muita coisa à minha escala, enfim, depois cada um tem a sua história, mas sempre que fazia uma coisa diferente, perguntavam-me, ok, então agora vou fazer isto para o resto da vida. Por exemplo, quando fui professor universitário em Angola, perguntavam-me, e alguma coisa não encaixava ali? Não, ainda não é isto. E continuei à procura, depois voltei para Portugal e abracei a herança do meu pai também, eu comecei a plantar árvores, daí a questão do jardineiro, mas sempre perguntava, ok, então, e agora? E havia alguma coisa que não. Mas há 3 anos atrás, acho que finalmente este chapéu do jardineiro dos sonhos encaixou e que nasceu precisamente no final do curso de instrutor de meditação na Escola de Desenvolvimento Transpessoal. Foi a primeira vez que eu acho que escrevi a palavra jardineiro de sonhos. É muito curioso. Como este caminho de volta a nós, no fundo, é sempre para dentro. Há sempre espaço mais para dentro para depois ir para fora, mas é esta dinâmica. E então aquilo encaixou. E hoje, o nível 4 desta minha escola tem muito de economia, porque falamos de planos de ação e de materialização e de dinheiro, falamos muito de dinheiro, como é que nós então vamos trazer isto à matéria. Então uso Ok. muito. E então, repara,
Eu costumo dizer aos meus alunos que a economia, eu gosto muito de ir à raiz da palavra e dos termos. Por exemplo, a economia diz que é a ciência para nós afetarmos os recursos para satisfazer necessidades. Eu já tiro a palavra escassez, porque eu agora ensino economia da abundância, ou ao contrário um bocadinho ao que me foi ensinado, que eu compreendo, pronto. No fundo, a verdadeira definição é afetação de recursos escassos para satisfazer necessidades humanas. Eu já tirei de lá a escassez porque eu acho que, enfim, é algo que realmente nós temos que trabalhar e foi isso que a natureza me ensinou também, esta religação que eu fiz nos últimos 10 anos à natureza, e porque ela trabalha para a abundância e naturalmente eu penso que é cada vez mais assim que temos que encarar a vida e perceber que naturalmente é assim. Nós é que criámos um bocadinho esta ideia de escassez que eu acho que tem muito a ver com o medo, que é normal em nós. Enfim, mas pronto, responder à tua pergunta concretamente, encaixou e agora eu estou muito feliz por ter tirado o curso, porque eu quando começo a falar e digo que sou economista, as pessoas ouvem. Porque também é como o médico que de alguma forma tem uma perspectiva mais crítica em relação à medicina, mas que tirou o curso, passou pelo processo. Então estou muito feliz por ter tirado o curso que tirei. E para realçar isto, repara, e é isso que eu cada vez mais sinto e vejo nas pessoas que acompanho, não há insignificância e todos os passos que nós damos nos preparam para o que vem a seguir. E então, sim, no meu caso, claramente o curso encaixa muito bem naquilo que estou a fazer agora. E soube fazê-lo e aprender. Isso que dizes é muito isso, eu sinto muito isso, que é esses passos que nós demos na altura, não fazíamos ideia e questionámos-nos algures no tempo porquê, mas depois a dada altura, quando olhas para trás, faz-te sentido, os momentos bons e os maus. O que é que tu aprendeste com os maus que agora, sem essas ferramentas internas, seria mais difícil, ou melhor, não seria a mesma coisa tu lidares e aquilo onde estás agora, não é? O tempo-espaço que ocupas à data de hoje. Então fala-me do Jardineiro de Sonhos. O que é que tu fazes há 3 anos? E essa ligação à natureza que é tão linda, que eu aprecio tanto também, valorizo muito. Pois é, foi assim um ano poderoso, principalmente o ano de 2017, que eu estava a te dizer que eu acho que escrevi pela primeira vez quando fiz o meu projeto final do curso de instrutor de meditação da Escola de Aumento Transpessoal, que foi realmente uma escola muito importante, mais uma peça muito importante nesta minha escola. Eu, no fundo, acredito que toda a gente tem uma escola dentro de si. E depois a questão é como é que nós vamos levar isso ao mundo, ou perceber isso. Podem chamar outra coisa, mas tem alguma coisa a contribuir, tem alguma coisa a partilhar. E no fundo, e depois indo até à raiz da palavra de escola, também é muito interessante ir por aí. Quer dizer, no fundo, tempo livre, que até me surpreendeu na altura que eu pesquisei isto, porque a escola que nós temos muitas vezes tem esta atitude de obrigação, não é? Ninguém diria. Mas sabes que vem daqueles encontros da Grécia que as pessoas se reuniam depois dos afazeres de trabalho, digamos assim, que era uma aprendizagem em tempo livre, ou seja, as pessoas tinham real prazer naquilo que iam fazer. No fundo é isto. Uau. E então, no fundo, é a gente recuperar aquilo, sem dúvida. Por isso é que eu uso muito a palavra e faço questão de ir à raiz. E é tão simples hoje. O meu pai costumava muitas vezes dizer, olha, vai ver ao dicionário. E está lá. É tão simples. E isso é que me cativa muito neste meu caminho. São coisas muito simples, mas que trabalham este profundo, não é? este sagrado em nós. Pronto, estamos a falar do Jardineiro de Sonhos, não é? Para não me perder. Então acho que foi a primeira vez que eu escrevi isso. Foi, no fundo, no final do curso de instrutor, o desafio era como é que nós vamos levar a meditação ao mundo, no fundo. E então eu fiz comecei a fazer estas sessões de meditação transpessoal, que no fundo agora é o nível 1 desta minha escola, que acho que porque foi muito importante para mim e também só assim que é que faz sentido. No fundo, o que é que eu partilho? Partilho a minha experiência, a minha vida e o processo que passei. Tens a escola física aí no Alentejo? Existe a escola física mesmo? Como é que tem uma base, é algo herdade ou isso que tens? Sim, tem uma base física. Eu costumo dizer base física porque agora então com esta questão da pandemia tenho alunos posso ter alunos espalhados pelo mundo porque é tão fácil realmente esta conexão e nem é necessário conhecermos pessoalmente porque é uma questão energética. Embora nada substitua depois a presença física. Não é? Daí, ainda agora no dia 28 vou ter a sessão número 108, dia 28 do 8, já presencial também, enfim, apesar do que estamos a viver com os devidos cuidados, a herdade é muito grande, temos muito espaço. E sim, é uma base física que é em Aljustrel, que foi a herança do meu pai também, a herdade do Morgado.
onde eu fui precisamente há cerca de 10 anos atrás, comecei a plantar as primeiras árvores, esta religação à natureza. Tenho lá o meu jardim do Éden, digamos assim, em construção. E temos já um templo criado e temos já algumas condições para ir recebendo as pessoas. O que estou a fazer agora é mesmo formação individual na herdade, para quem quiser, há essa hipótese de passar até 3 dias, que é assim o tempo, passar pelo menos pelos primeiros 3 níveis da escola, que é assim o tempo, para as condições que temos, o tempo certo para terem a experiência de estar no sítio. E é assim a minha fonte de poder física, no fundo, porque está muito ligada a mim e à minha história. Então, essa herdade existe fisicamente, a herdade do Morgado, em Aljustrel, e esse templo que construíste é construção biológica, é isso? Bioconstrução, digamos assim? É um yurt, é um yurt. Não sei se já ouviste falar ao que é. Foi inspirado nos pastores mongóis, penso eu, e a ideia, eles eram muito nómadas e onde ficavam, acabavam por fazer uma espécie de tendas com pele de animal em volta. E sim, foi um processo também muito interessante, que demorou cerca de 2 anos a ser concluído. Também foi escolher as pessoas certas para me acompanharem, é muito interessante porque as pessoas que me acompanharam na construção também acho que foi a primeira vez que fizeram daquela forma, e então também, lá está, mas ficavam com um brilhozinho nos olhos quando se dizia, olha, se me ajudasse a fazer isto. Olha, isso era muito giro, então isto também faz muito parte do meu caminho, então fui incentivando isso, então materializou-se, foi muito curioso, materializou-se há cerca de 2 anos. 2 dias antes do meu dia de anos, foi assim uma grande presente para mim também. Ficou pronto no teu dia de anos, foi? 2 dias antes, penso eu, foi assim muito... Sim. E basicamente é uma construção em madeira, depois tem a particularidade de estar coberto a lã natural. Foi assim um trabalho muito... que eu louvo aqui a Diana Regal, que está em Viana do Alentejo, e foi muito curioso até o processo de como é que me levou até lá, que eu costumo dizer que no fundo esta vida é basicamente uma grande aventura, e só temos que ir seguindo os sinais, um fluir, ir sentindo. E eu queria fazer, às tantas queria mesmo, porque nós também temos ovelhas e tudo, então usar a lã das ovelhas para fazer a cobertura. Então ficou assim muito giro, foi assim enfim. E é lá que faço agora as sessões presenciais também e está aberto a quem quiser visitar. Por exemplo, eu sou da Amarante, não é? Que é uma cidade do Porto, aliás, tu estás cá, estás pertinho, estás no Porto Pois agora. é verdade. Se alguém quiser ir fazer essa experiência de 3 dias, pode fazer, tem onde ficar, como é que funciona? Sim. Nós temos uma recepção da escola, digamos assim, já que temos uma caravana e uma tenda maior, assim, já há algumas condições para... E depois também, pronto, quem gostar pode até acampar, agora nesta altura é bastante... E, aliás, eu nos primeiros anos acampei lá de forma... Fiz campismo selvagem. Eu costumo dizer que agora vou para lá e estou no hotel 5 estrelas, porque ao início acampava mesmo lá, teve muito a ver com o meu processo de irrigação ao terreno e por isso é que é tão bonito para mim e sinto-me, lá está, porque eu digo que é a minha fonte de poder ali. Mas sim, claramente sim. Por isso, são 2 noites, 3 dias, é assim aquilo que eu arranjei que acho que é... Mas pode ir por mais tempo ou por menos tempo. Por isso é que eu, normalmente, a porta de entrada é a sessão presencial, que é assim uma tarde, vai ser agora o dia 28 de agosto, quem quiser pode se inscrever. É uma tarde que eu costumo dizer que é a tarde de desenvolvimento integral, passamos pelo nível 1 da escola, fazemos caminhada consciente com meditação transpessoal e a pessoa sai de lá com esta ferramenta que para mim foi fundamental, pelo menos no meu processo e na minha história, para chegar a este nível de consciência agora. Enfim, há muito espaço ainda para aprender enquanto cá estivermos. Costumo dizer que a morte é a perfeição, ou pelo menos o concluir da missão nesta vida. Enquanto cá estamos, há muito espaço para errar e para aprender, e é isso que continuo a fazer. Mas foi decisivo, por isso é o nível 1 desta escola, e mais de 100 pessoas já passaram por essa experiência ao longo destas 100, agora vou para a 108, são o número 108. E pronto, essa aí, no fundo é a porta de entrada para conhecer o espaço, é assim a porta de entrada mais adequada para isso. Ok. Sentes que isso... nutre-te da mesma forma à data de hoje, como te nutriu há 3 anos atrás, ou seja, consegues encontrar a paixão, a motivação diária para ir construindo esse teu canto, esse jardinar os sonhos? Fizeste-me lembrar uma das frases das cartas já deves ter que se diz que como é que é? Se quiseres felicidade durante um curto período ou uma noite, vai beber uns copos, não é?
Se quiseres felicidade durante o ano, apaixona-te. Mas se quiseres felicidade durante a vida toda, torna-te jardineiro. É uma das frases que eu mais gosto, agora precisaste-me lembrar. E sim, quando eu te E disse. sentes que é verdadeira? Sim, para ti? Sim, no meu caso, agora fizeste lembrar isso, porque, como eu te disse, há 3 anos atrás isto encaixou. E foi a primeira vez que eu disse: ok, agora vou fazer isto o resto da vida. No fundo, é um bebê agora que eu tenho. Também tenho 2 filhos, agora tenho um bebê também pequenino, ainda não me fez 2 anos. Mas esta minha escola é assim, mesmo o meu bebê que tem cerca de 3 anos, foi lançada oficialmente, digamos assim, eu tenho o ano de 2018, mais ou menos a primavera de 2018, quando lancei a página da meditação também. Mas o caminho que foi feito estes 3 anos, longe eu estava de imaginar quando comecei, não é? É muito curioso. Eu costumo dizer, nós vamos até onde imaginamos. E depois a vida ainda supera o sonho, a materialização ainda supera, porque nós não conseguimos imaginar tudo, não é? Ainda bem, porque nós muitas vezes nem sequer estamos preparados para o que vem, e então a vida vai, amavelmente, vai nos preparando e vai nos surpreendendo muitas vezes, e isso faz parte também de nos manter a mente principiante, que é uma atitude fundamental. É uma das 8 atitudes fundamentais que eu também promovo e que também aprendi na Escola de Desenvolvimento Transpessoal e que trago, até foi de tal forma importante para mim que eu, com o trabalho do Miguel Silva, coloquei em Madeira e está lá no templo, agora está lá no templo no Morgado. Mas sim, mantenho porque é muito livre, lá está, isto é algo que eu trago muito. E depois cada pessoa que nós vamos acompanhando é uma aventura, também se costuma dizer, se realmente queres aventura, aventura-te no outro, não é? Isto de acompanhar o outro é... primeiro, sabemos nos acompanhar muito bem nós mesmos, não é? Ainda agora estou a fazer o 3º ano, que é a supervisão terapêutica na Escola de Desenvolvimento Transpessoal, porque é tão importante nós pôr-nos sempre no papel de paciente também e de ser acompanhado, não é? É sempre uma dinâmica, não é? Mas não há monotonia, não há monotonia aqui, não há rotina, porque cada pessoa que nós acompanhamos, ainda agora, mais uma vez, este convite que me lançaste, não fazia a mínima ideia o que nós iríamos partilhar, mas eu sabia que era para fazer. E às vezes é tão precioso quando nós sabemos, simplesmente. Eu costumo dizer, é sentir e saber. E quando não sabes, fica. Permite-te ficar, que às vezes é o mais difícil. Permite-te parar, respirar e observar. Porque mais vale, quando não sabes, mais vale não fazeres nada. Porque muitas vezes, enfim, aprendi também isso, mais vale ficar parado. E às vezes é tão difícil na sociedade que temos hoje ficar simplesmente parado e connosco e saber nos suster e saber ter a humildade também de reconhecer. Não, hoje não dá, hoje é só para mim, ou hoje não sei. E se for preciso uma semana, um mês, o tempo que for necessário para nós realmente percebermos, darmos essa permissão, muitas vezes é o que não nos permitimos. É mais fácil estarmos em andamento e fazer. Não? O tempo de esperas também é lugar para ficar, não é? O tempo de espera de não saber também é lugar para ficar. E essa confiança de que a ação acontece por si só de alguma forma, ou que quando o que quer que seja esteja alinhado, as coisas acontecem. Então esse tempo de esperas, que hoje em dia, não é, com tanta ansiedade e esse tempo de espera e de ficar, que também é tão válido como o tempo de avançar. Sim. E explica-me uma coisa. Sim. Diz. Diz, eu depois só ia dizer que aí tenho orgulho de ser alentejano, porque então agora nesta altura no verão, eu agora tenho feito umas viagens agora mais ao norte e é curioso perceber que realmente o verão está tão perto e tão longe, porque este verão, a partir do Tejo para cima, é completamente diferente. E realmente lá temos, acho que ainda não houve nenhum verão daqueles 10 anos que eu passei ali que não fosse realmente um verão com calor, não é? E então incentiva realmente a ficar, porque também se te mexes não consegues, porque é tanto calor. Enfim, mas pronto, isso foi só uma parte de esforço. E tens isso do espírito alentejano, de seres assim bem mais tranquilo, ou sentes que a vida também puxou mais por ti e perdeste um bocadinho essas origens, isso que é mais ligado assim aos alentejanos, não é? Pelo menos... Sim, eu acho que tem muito a ver também com o clima que eu agora sei que foi criado por nós, não é? Porque o clima que temos no Alentejo tem muito a ver com o processo de desflorestação que foi, agora e também para outra conversa mais ecológica, estou muito ligado. Mas enfim, sim, acho que sim, porque repara, eu cada vez mais isso foi muito importante para mim, eu perceber que tinha que respeitar o meu ritmo, que tem muito a ver até com a energia, para mim, com a energia feminina em nós. Também fiz um trabalho nos últimos anos em relação ao sagrado masculino, que era aquela parte que eu precisava de desenvolver, porque acho que sempre tive um feminino mais desenvolvido, e agora está equilibrado, daí estar a materializar com muito mais força, digamos assim, muito mais rápido, mas é tão importante respeitar esse ritmo, porque eu acho que o feminino em nós é a chave.
E se a energia masculina não tiver essa orientação, pode-se facilmente perder. Então, esse ritmo, lá está, saber respeitar esse ritmo acho que é muito importante. Mas ao mesmo tempo também por exemplo, tive um pai que eu costumo dizer que era dos alentejanos mais produtivos que eu conhecia. Muito incentivo à ação e fazia muita confusão estar parado. E era alentejano, eu lembro-me dele ir para a praia e fazer muita confusão e as pessoas estarem ali sem fazer nada, estendidas ao sol, por exemplo, só para dar um exemplo. Enfim, tive esses dois lados. Ele também, ele ia gozar, mas não ficava muito tempo e realmente pronto, criou o império quase a partir do nada, enfim. Teve essa, e enfim, eu costumo dizer que ele conquistou para depois eu poder cuidar, enfim, tem muito a ver com a minha história e está muito presente também porque faleceu há pouco tempo. Força! Sim. De alguma forma, sentes que ele foi visionário, porque se calhar nessa altura, né, nem toda a gente tinha essa capacidade de construir um império, então de alguma forma ele foi um bocadinho à frente, assim, ou um bocadinho visionário, ou era mesmo muito trabalho? Como é que achas que ele chegou aí? Isto também do império é relativo, Até não é? porque ele Depende não do era tempo. licenciado em economia, quer dizer, era tudo muito natural, era tudo muito, não é? Muito celular, memória celular. Sim, sim, sim. Também, o meu pai era engenheiro técnico agrário. Ok. Mas pronto, e sim. Foi gerente da barragem do Roxo, a barragem que abastece Beja quase a vida toda. Esse foi o primeiro emprego que teve. Mas ao mesmo tempo sempre teve a agricultura também, muito também por causa da herança do meu avô. E pronto, o sonho dele no fundo era comprar a herdade do Morgado e conseguiu na parte final da vida. Mas sim, repara, agora perdi um bocadinho com o que estavas a perguntar, se estava no ADN dele. Estava E a a questão de perguntar construção se do se Império. ele era um homem, sim, visionário, não é? Porque. Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que no fundo somos todos à nossa escala, embora até há pouco tempo ouvi dizer que se não tens uma visão, porque há pessoas que não conseguem visão, que é o nível 3 desta minha escola, é a visão, não é? Realmente que eu chamo-lhe o sonho mais sagrado e profundo. Mas às vezes nós não conseguimos, há pessoas que não visualizam assim tão bem, mas conseguem aderir de alguma forma a uma visão que faz sentido. Então, no fundo, simplesmente é seguir isso, não é? Mas sim, quando sim, só desmistificar também essa questão do império, porque isto é muito relativo, não é? Depende muito de como é que se compara, não é? Mas sim, Sim. no fundo, a herdade, o Morgado quer dizer legado. Eu também trago muito isto, não é? Qual é o nosso legado? O que é que nós vamos deixar, não é? E eu acredito que o meu pai, no fundo, nesse caso, era herdade de família, ele viveu lá desde criança, só que aquilo nunca foi dele, digamos assim, era da renda do meu avô. Então sempre senti ali uma vontade de adquirir, no fundo, de comprar e de deixar, lá está, esse legado. E eu, de alguma forma, senti, também fez muito parte da minha história, eu costumo dizer que tive o meu último emprego formal em 2010, na Organização Internacional do Trabalho, precisamente depois de ter terminado a tese de mestrado, muito influenciado pelo trabalho que fiz na Índia, descobri a permacultura e a agroecologia e exatamente nesse momento cai-me, no fundo, esta herança nos braços, digamos assim. E pronto, mais uma vez as peças foram encaixando. Longe eu estava, na altura, se me dissessem, quando eu fui para a Índia, que eu iria estar 10 anos a plantar árvores completamente fora, completamente fora do meu imaginário, digamos assim, ou da minha visão na altura, não é? Por isso Ok. é que é tão, E tão interessante esta construção. Sim. yeah. E na verdade, essa parte da permacultura, então, não tem só a ver com árvores, também tens uma horta, cuidas assim também disso, ou é mesmo só mais florestar mais a parte de árvores, ou também fazes sim uma horta? Passei por esse processo todo, lá está, fui hortelão, fui pastor, fui plantador de árvores, mas repara, uma horta exige uma atenção diária, também foi uma aprendizagem que eu tinha. Aliás, eu costumo dizer que há 10 anos atrás eu não sabia distinguir a azinheira do sobreiro. Portanto, eu nunca tinha plantado uma árvore na vida, portanto, mais uma vez isto também prova que, enfim, nós podemos nos tornar aquilo que realmente quisermos. Provavelmente é aquilo que nos está destinado a ser, quase de certeza que estamos destinados a ser, mas há uma construção, há sempre uma aprendizagem. Há algo que nos leva ali e depois continuamos. Mas sim, não tenho provavelmente uma horta porque exige uma atenção diária, não estou lá todos os dias, não é? Mas essencialmente foquei-me nas árvores e nas árvores de fruto, que agora este ano também tem fruto como nunca, ou seja, cada ano que passava, posso contar isto que foi assim um momento marcante também. Foi a primeira vez que eu me sentei à sombra das árvores que tinha plantado. E era o sítio mais fresco, da herdade. Foi em 2014, sentei-me à sombra dos cedros
acho que foi um Cedros do Bussaco que plantei lá, e era o sítio mais fresco onde se estava. Porque repara, estamos a falar do coração do Alentejo com 40 graus à sombra, e, Tens, e, e então foi tens, assim um momento marcante. Mas agora tenho também ok, bastantes árvores de fruto, ou seja, cada ano que passa temos cada vez mais alimento e é cada vez mais fácil estar lá. Ou seja, e esta é a minha visão. Repara, a visão que eu tenho para o Morgado, já agora, indo nesse sentido, é alugar o terreno, arrendar o terreno de um campo de futebol que é meio hectare, só para as pessoas que não têm noção, algumas não têm. Um campo de futebol é meio hectare, cerca de 10 mil metros quadrados. E ser alugado a uma pessoa, por pessoa ou por família, que tem muito a ver com o projeto de desenvolvimento rural que eu trabalhei na Índia, muito curioso. E então, no fundo, essa é a visão que eu tenho, que são 130 hectares, são 260 campos de futebol. Neste momento é um santuário ecológico, já estou bastante orgulhoso com o que é hoje, mas esta é a visão, é que o espaço seja habitado, porque eu aprendi também que muda muito quando nós queremos realmente habitar o espaço. E então é diferente do que, como se faz ainda muito no Alentejo, olhar para o terreno como se, para explorar ou para exportar simplesmente, e a pessoa não vive lá. Então está desligada do sítio. E quer queremos, quer não, aquilo que nós realmente pomos ao pé da nossa casa é aquilo que realmente queremos, porque vamos viver ali, não é? Então muda muito. Além de que também valoriza muito o terreno, isto pensando como um economista também, valoriza muito o terreno se nós realmente quisermos viver, e para construção então, eu estou a construir lá 2 casas no fundo, tenho o templo, que é no fundo o meu coração, e tenho a recepção da escola agora, são 2 casas que estão ali em construção, e para dar esse exemplo no fundo, e é isso que eu procuro, cada vez mais dar o exemplo, tendo em conta a visão que tenho. ok. Muito E grato tem, por esta oportunidade. sim, e tem curso de água ou não? Ou fica perto, situa lá, aos Ostrel e Sim, isso fica perto? não sei se conheces a zona, se já alguma vez foste. Não, Ok, não. pronto. Então fica o convite já para dia 28, se quiseres, ou qualquer outro dia, também é questão de nós agendarmos, não é preciso ser nesse contexto. E então, sim, sabes que foi uma que eu estava a lembrar há pouco, quando eu cheguei, eu não tinha ligação à herdade, só quando o meu pai realmente a comprou e tudo se conjugou, acho que nunca, não sei se alguma vez tinha lá ido, mais em pequenino. E então comecei a visitar, era assim um verão, e então deixei o carro assim perto, fiz lá umas caminhadas, e imagina, o meu pai na altura tinha 1500 ovelhas, não, cerca de 1200 ovelhas, era assim um dos maiores rebanhos da zona, e então o terreno estava claramente sobrepastoreado, e então estava tudo raspadinho das ovelhas, e de repente eu lá, andando por lá no coração da herdade, deparo-me com uma nascente, ainda contra a tua pergunta, é a grande mais-valia do sítio, é uma nascente, que desde que eu lá estou, cada vez deita mais água, é muito curioso, mas mesmo quando eu cheguei, para teres uma noção, mesmo no verão, deitava qualquer coisa, e deita, e agora cada vez mais, cerca de 3 mil litros de água por dia, sempre a correr, mesmo no verão. E Uau. está assim num ponto elevado, então pode-se canalizar simplesmente por gravidade. Então eu apaixonei-me pelo sítio, eu cheguei lá e está assim uma grande árvore, que é um chopo, daí ter dado também o nome ao espaço, a Escola da Grande Árvore, na altura. É assim uma grande árvore que está lá ao pé da nascente. E repara, imagina tudo amarelo em volta e de repente uma árvore enorme, verde, com a nascente. Pronto, eu cheguei ali, descobrindo a permacultura, Uau. cheguei ali, não, eu tenho que fazer aqui alguma coisa. Apaixonei-me pelo sítio. Eu agora tenho alguma pena não ter tirado mais fotos na altura, porque a diferença é brutal agora, com tudo o que foi feito lá, e mesmo sem, foi muito por tentativa e erro. Enfim, foram. Depois, eu costumo dizer que a partir das 400 deixei de contar, 400, 500 árvores que plantei, deixei de contar, mas faz uma diferença enorme. E foi um processo que já dava para escrever uns bons livros só essa aventura. Foi Uau. muito rica também, foi assim, muito rica. Uau. Sim, olhas para Sim, trás respondendo à tua pergunta, e foi mesmo a vês. questão da. Sim, Sim, se tem vemos um uma curso de nascente e água. depois. Repara que isto depois eu também aprendi que isso é uma questão, é quase uma falsa questão. Embora agora até ainda por cima temos o Alqueva, que é muito. Curiosamente não chega mesmo ao Morgado, mas está lá perto. Também não temos falta, porque temos com a permacultura, então eu também aprendi que, no fundo, o melhor reservatório de água é o solo. E repare, depende muito das nossas práticas. Temos realmente água. Mas sim, se eu não tivesse lá a nascente, nunca o projeto seria como é, tão facilmente feito. E para um leigo que nem sequer sabia plantar árvore, nunca tinha feito. Foi assim, enfim, uma grande aventura, uma grande aprendizagem. Ok. E fala-me dos 3 níveis da escola. Há bocadinho disseste que o terceiro nível é visão, que achei assim muito curioso.
Então fala lá dos 3 níveis, assim, qual é o primeiro, o segundo e o terceiro da tua escola? Da Sim, eu escola também dos... cada vez mais tenho a resistência à palavra minha, porque não sinto, a gente aprende também, não é? Que isto é muito para além de nós, não é? Vai para além do nosso ego, mas também é muito importante reconstruir bem o ego. Daí o nível 1, começando pelo início, o nível 1 e o primeiro exercício é precisamente esse, é nós construirmos bem o nosso ego, daí o desafio de contar a história de 7 em 7 anos. Pode ser escrita, pode ser em áudio, pode ser até desenhada, é muito Deixa-me interessante. só perguntar, mas tu Sim. fazes isso em 3 dias ou isso é um longo processo? Tipo, a pessoa passa meio ano no primeiro nível, como é que fazes, como é que levas as pessoas aí? Quanto tempo ou depende, como é que fazes isso? A nível até Isso de tempo. depende muito do outro lado. Posso-te dizer até, muito abertamente, que só tenho uma pessoa que fez o nível 4, que já chegou ao nível 4. Eu estabeleci 6 níveis, mas só tenho uma pessoa, só tenho uma aluna, neste caso, que concluiu o nível 4. É a única graduada, é a única graduada desta escola com o Mas nível depois 4. é a pessoa que Mas, escolhe quanto tempo fica em cada nível? É a pessoa que escolhe? É sim, tipo, a pessoa é autodidata e vai. Como é que funciona? sim, tem muito a ver com a. Lá está. Como é uma escola muito livre, eu orgulho muito disso. Tem tarefas para serem feitas e para serem concluídas. Se a pessoa não faz a tarefa, não avança de nível. Lá está. No fundo, é a forma de. Nem sequer se chama avaliação, mas é o passo no caminho. No fundo, é o degrau. Porque foi os degraus que eu fiz, mais uma vez. Eu subi esta escada à minha maneira, não é? E depois fui aprimorando. E cada vez que acompanho uma pessoa, aprendo melhor ainda a fazer e vou desenvolvendo. Por exemplo, desenvolvi o nível 6, lembrei-me do nível 6 quando consegui ter uma pessoa, consegui, quer dizer, a pessoa é que conseguiu, eu estou lá para acompanhar, responder à tua pergunta, desenvolvi uma série de tarefas, com base na minha experiência nestas minhas escolas todas, e por, mais uma vez o processo que eu passei, e então, por exemplo, esse é o primeiro exercício, contar a história de 7 em 7 anos. E repara, eu tenho mais de 100 pessoas no nível 1, mas cerca de 10 a 20%, não sei bem, já passaram para o nível 2, porque exige, no fundo, este exercício, que é muito simples, mas às vezes é desafiante, não é? Porque parece uma coisa simples, mas a pessoa, lá está, entrar para dentro, construir o ego, ir aos sítios que doeram, não é? Ou não, pronto, no fundo é realçar aquilo que realmente mais marcou a pessoa. Porque isso é o importante que fica, não é? Que a pessoa vai transportando. E depois tem a questão da meditação transpessoal, que é o fundamental do nível 1 e é o que se aprende na primeira sessão que vou fazer novamente dia E 28. o pessoal pode É fazê-lo essa online, prática. perfeitamente. Sim, Quem sim, sim. quiser pode fazer Sim, sim. online. Pá, estou a ficar interessada, muito a sério. Acho que é bem interessante. Então, e quem passa para o nível 2? Conta-me lá. Pronto, a questão do nível. Pronto, mais uma vez depende muito da vontade da pessoa. E lá está, por isso é que eu não. Por isso é que eu falo sempre em sugestões. Olha, eu sugeria que fizesse isto. Eu estarei aqui para te acompanhar se chegares até aqui, ou se quiser ou se fizer sentido sequer, às vezes nem faz sentido. Então são propostas de trabalho e propostas de caminho. E então, e tudo, mais uma vez, tudo é válido. Eu sei que nada é por acaso, por isso, lá está, não funciona. Muitas vezes também foi muito sanador para mim esta ideia de querer convencer, porque nós fazemos o caminho, ficamos tão entusiasmados, pensamos que toda a gente tem que fazer o mesmo. E então é muito sanador pensar, não, então vou dar eu o exemplo, depois quem quiser, olha, está aqui este caminho. Então, e Mas quem sim, quer fazer nível como é que 2 se diz passa? só assim o tema ou o que é que se trata? O que é que a pessoa no nível 2 trabalha? Bem, então depois de revisitar, pelo menos revisitar a história, porque vamos lá voltar muitas vezes, porque isto mais uma vez não são níveis estanques, não é? Andamos sempre, é bom categorizar, mas depois andamos sempre a balançar de um para o outro. Mas o nível 2 é uma meditação guiada, que foi algo que me trouxe o Rui Gabriel, não sei se conheceste, foi uma formação que eu fiz. Através de ti. Ok. Eu cheguei sim a segui-lo também e sigo nas redes sociais, mas sim através de ti que ias mostrando encontros que tinhas estado com ele ou isso, mas não sei muito sobre o trabalho dele. Sim, recomendo também a Universidade da Tribo. Aliás, ele faleceu de forma surpreendente também há pouco mais de um ano. Então, mais responsabilidade, no fundo, eu fiquei com aquilo que ele me passou. E este nível 2 tem muito a ver com o exercício que ele fez, numa formação que eu fiz com ele durante 7 dias, que no fundo lançou um pouco o esqueleto também, ajudou-me muito a materializar esta ideia do jardineiro de sonhos,
no fundo, este cuidador de desejos, mas são desejos profundos. Eu distingo aqui o sonho do ego, do sonho do coração, aquilo que realmente nos faz estar vivos, no fundo. E então é a meditação guiada que nos leva a um exercício de desapego. No fundo, nos conectarmos, eu costumo dizer que é conectar com a tua verdade. Se no nível 1 a ideia é nós enraizarmos a técnica da meditação transpessoal, com certeza conheces, simplesmente estar connosco, em silêncio, este parar, respirar e observar, realçando esses 3 pilares da postura, da respiração, da consciência testemunha. No fundo, este tempo, lá está, tempo e espaço de amor por nós. Portanto, esse é o nível 1, o nível mais básico. Depois, consegue suster todos os outros, porque a meditação, a partir daí, este exercício, e é aquilo que eu lá está, continuo a fazer todos os dias. Agora já me dou ao luxo de um ou outro dia não meditar, porque eu vou sentindo a minha necessidade, mas noto logo a diferença. É muito curioso. E então, esta é a base. Depois, o nível 2 é assim, já é uma meditação guiada, ao contrário do nível 1, que é este estar em silêncio connosco, que muitas vezes é muito difícil, porque muitas pessoas vêm ter comigo, eu medito todos os dias, mas em silêncio não. Isto de estar comigo precisa sempre de alguma música, alguma coisa, e muitas vezes até deitado, enfim. Esta postura de atenção e estar connosco realmente muitas vezes é desafiante. Sim, Mas pronto, mais uma vez não me dispersando. O nível 2 para mim enfim, todos são importantes, mas este é assim a base, porque ativa o que o Rui Gabriel, e que eu me apropriei do termo que ele me trouxe, que é o fogo de fundo. Aquilo que realmente acende a fornalha, a nossa verdade mais profunda. Então fazemos um exercício de desapego. Mais uma vez tem aqui uma tarefa que, mais uma vez, uma minoria de pessoas se propôs a fazer, que parece tão simples, mas é desafiante. Por exemplo, fazeres 2 listas dos teus recursos mais importantes, materiais, enfim, aquilo que realmente importa para ti, e depois de pessoas, que também ainda é o mais difícil, muitas vezes depois nós desapegarmos. E depois fazemos um exercício de desapego em que, de alguma forma, simbolicamente, mas muito de forma profunda, simples, mas profunda, vamos nos desapegar de tudo o que não somos. As pessoas e os recursos. E então ficamos sozinhos. Ficamos sozinhos não, porque eu estou lá para acompanhar. Na verdade, nunca estamos sozinhos, estamos sempre connosco mesmo. Nunca nos livramos de nós mesmos. Por isso é a grande aprendizagem, saber estar e saber amar-nos em primeiro lugar. E então, isso cria a base. Então, repara, põe-te numa posição em que não tens nada nem ninguém. É uma posição completamente livre, em que não dependes de ninguém, mas também ninguém depende de ti. E então é assim, dá-se uma liberdade. Às vezes é um vazio muito grande também, a pessoa fica ali. Então, mas é muito interessante. É muito interessante perceber o que é que nasce desse vazio fértil. Desculpe, estou aqui entusiasmado. Sim, ouvindo-te falar, é muito o salto da alma, não é? Esse salto em que a dada altura somos só nós, apesar de, e claro que vamos integrar todos, não é? Todas as pessoas, todas essas ferramentas e aquilo que no fundo nos compõe também, não é? Que é parte de nós, mas esse contacto direto com, e se nada existisse, não é? Ou essa capacidade de nos libertarmos dessas amarras sociais do ego, daquilo que nós crescemos, somos o filho não sei de quem, temos não sei o quê, somos casados, E então isso que tu me trazes, não é? Leva-me muito para corta aí as amarras todas e vai de encontro à tua essência, não é? Porque se desapegas desse teu núcleo, um desapego que no fundo é energético, de uma forma de tu ficares mais contigo, mais em essência. Muito bom. Sim, no fundo é até um exercício de celebração e depois de grande gratidão. E realçar isso, que no fundo é aquilo que é o essencial que fica. O que é que nós temos com os recursos que mais gostamos ou as pessoas que mais gostamos? No fundo é assim uma grande gratidão. Agora também estou aqui a arrepiar, assim um grande amor, mas perceber também que no essencial, enfim, claro que elas não estão lá por acaso, por isso é que depois vem o nível 3 e o nível 4 em que depois vamos reunir outra vez toda a gente. Ok, e claramente não estão lá por acaso e lá está, isto é um exercício simbólico, mas é tão poderoso e tão importante nós relembrarmos isso, porque muitas vezes é muito fácil nós perdermos depois no caminho. Temos tudo como um dado adquirido, José, tudo para nós é um dado adquirido. Tipo, nós já temos tudo isso e se calhar, não é, com esse trabalho leva-nos para essa celebração de gratidão, no sentido em que eu celebro aquilo que a vida me trouxe e quem me trouxe, quem está neste momento.
sem dúvida, sim, isso é bastante importante. Mas depois, repara, o nível 2 nós temos que voltar lá muitas vezes, porque sempre que a vida nos desafia ou nos desequilibra, ok, de relembrar, não, mas eu sou isto. E às vezes é só uma frase, às vezes é só uma frase que fica, ou um sentimento que fica, que no fundo ali é acordado ou despertado. E perceber que, no fundo, essa liberdade essencial, esse amor essencial que somos, está ali. Por isso é que depois a visão é feita com base nisso. Tem que servir aquilo. Por exemplo, no meu caso, quando eu fiz o exercício em 2017, a primeira vez que fiz o exercício com o Rui, surgiu que, no fundo, a minha missão de vida é servir a vida. Foi a palavra que me surgiu. Este peregrino que serve a vida onde está, com a sua presença, enfim. E então, isto é que me anima. Por isso é que ainda hoje estive aqui a peregrinar pelo Porto e estava com meio entusiasmo daquela criança mágica a descobrir tudo e onde estou, servir, pôr-me ao serviço da vida. Como, por exemplo, hoje estou aqui contigo, eu sabia que, repara, isto é tão interessante, porque nesse exercício, nós vamos ao longo de 24 horas, simbolicamente, não é? Vamos passando pelo dia todo e depois ficamos com um dia livre, que eu digo muitas vezes, que é o grande poder que nós temos. O que é que fazes com as tuas 24 horas? O que é que escolhes fazer? E daí tão a importância de nós soltarmos muitas vezes. Daí, lá está, o soltar é uma atitude fundamental também, o sem esforço também. E como é que nós vivemos sem esforço, com esta leveza? É sabendo muito bem quais são as nossas prioridades. E durante em cada dia, às vezes só podemos escolher uma ou duas tarefas, mas fazemos, ou às vezes nenhuma. E foi muito importante para mim, quando eu, lá está, fui como vou à meditação, quando eu comecei a gerir a herança do meu pai, eu costumo dizer que tinha tantos fogos para apagar, que a minha energia estava completamente dispersa, e eu tive que realmente ter este reencontro comigo, e escolher, ok, hoje vou só fazer uma coisa, e fazê-la bem feita. Então foi um processo muito difícil e desafiante, mas que foi decisivo para eu chegar agora ao nível em que estou, que realmente cada dia sinto aquilo que tenho para fazer e é tão fácil. Claro que, mais uma vez, há sempre aprendizagem, mas sinto-me bem neste campo, que lá está preparado para o desafio que vem a seguir, que há sempre mais, mas partilho porque foi uma conquista também, foi uma conquista e que a meditação me trouxe muito, daí ser esse nível 1. Mas sim, esse nível 2 é quase uma reconstrução do coração. E há pouco tempo até redesenhei o meu coração de novo e perceber que lá está, nós estamos lá no centro e depois perceber quais são as camadas que vêm a seguir, ajuda-nos muito a decidir no dia a dia, ok, o que é que eu vou fazer hoje? Por exemplo, eu hoje, só para dar o exemplo de hoje, está muito presente, hoje fiz cerca de 6 km só para ir estar estive aí cerca de 1h30 com o meu filho, que ia estar ali com a mãe na estação de campanha, e eu fui daqui e fui lá, porque era o meu pretexto, não é? E fiz esta viagem só para ir estar com ele. Portanto, repara, o que é que realmente faz sentido para nós e o que é que realmente nos nutre. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, e isso também perceber cada vez mais que nós somos um ser único. Eu já não distingo aquilo que sou, o trabalho que faço, ou com a minha família, lá está, é tudo um. E conseguir reestruturar isso, daí vem a inteligência cardíaca, que se fala muito na escola transpessoal, esta coerência, e isso vai-se construindo, vai-se depurando, vai-se aperfeiçoando no fundo, por isso é uma aventura. É mesmo uma aventura de... E estamos quase a 1 hora, uau, passou super rápido. Sim, depois isto passa assim a correr. Quando estamos entusiasmados assim com... Fiquei curiosa. Também não sei se queres, ou melhor, se divulgas, sei lá, valores e isso, ou se preferes que as pessoas, no caso de haver pessoa que esteja interessado, enviam mensagem privada para ti, para o Jardineiro de Sonhos. É completa abertura. Se quiseres, posso divulgar. Basicamente, por exemplo, a sessão de nível 1 também foi um processo importante. Tem a ver com o curso de economia, com o meu caminho. Lembro-me até o Rui Gabriel foi muito importante também nesse aspecto para mim, de integrar este dinheiro na minha vida, porque eu costumava dizer que queria peregrinar, mesmo sem dinheiro, e pronto, tinha alguma aversão também a essa parte, e nos últimos anos consegui integrá-la também, apesar de, por exemplo, destas 108, as primeiras 30 fiz gratuitamente, porque também tem a ver com o meu crescimento, e enfim, foi um processo muito, muito interessante que partilho com as pessoas, mas percebo também que é como o ego, não é? O dinheiro tem que ser posto no seu lugar, que é uma ferramenta muito importante, que foi criada para nos facilitar a vida. Ao contrário de agora, parece que vivemos escravizados com ele. Pronto, e em 2018, no ano em que lancei a escola, também fiz uma peregrinação, fui a pé de Sintra a Nazaré, e precisamente lancei esse mote. Era, ok, como é que se vive para além do medo e do ego? Eu agora sei que não é bem, é também para além, mas é através e com.
E neste caso também com o dinheiro, que foi muito importante para mim nessa viagem, mas não foi o essencial. Tenho depois muitas histórias, enfim, agora não vou para isso, não disperso-me, que realmente confirmaram isso, a vida foi mostrando isso. Pronto, e de encontro àquilo que estavas a dizer, basicamente a primeira ação neste momento tem um valor de 55 euros. É uma tarde dedicada para quem vem pela primeira vez, embora tenha descontos quem se inscrever mais cedo, enfim. Quem já fez o primeiro nível, quem já esteve numa sessão, tem o preço trancado a 25 euros, mas para novos alunos o preço está esse, é o valor de 55. Quer fazer, sim, ok, mas quem quer fazer, Essa por exemplo, tarde. o primeiro nível é esse valor. Sim. Englobado nessa sessão, porque é uma sessão de grupo, não é? Ok, Neste momento. entendi. Ok. Se for, por exemplo, uma sessão online ou uma sessão individual, o valor já está em 65. É só Entendi. comigo, a cerca de 1 hora e meia, 2 horas, para podermos fazer esse nível 1. Os níveis seguintes vai sendo mais ou menos igual, idêntico, os mesmos valores? Sim, se for individual, se for uma sessão comigo online ou presencial, mantém-se os 65, para às faço algumas promoções, enfim, mas mais ou menos é isso. Ok. Depois a estadia no Morgado já é outra questão, se quiserem ficar lá durante 3 dias, já é outro valor. É bem interessante, por isso há bocadinho quando te perguntei do curso de água tinha um bocadinho a ver com isso, porque ainda hoje estive assim à procura e gostava muito de levar os miúdos a fazer uma experiência bem na natureza, bem longe de tudo. E como falaste da possibilidade de acampar e tal, e depois, pronto, já percebi que é muito grande, portanto, há espaço para nós, que somos 5. Epá, achei, porque estava mesmo assim a pensar uma coisa mesmo sossegada, mesmo assim diferente. E pronto, e fiquei curiosa, mas depois falamos sobre isso, para ver se há essa possibilidade. E isso que trazes dos níveis também me faz muito sentido. Eu acho que a dada altura, quando nós iniciamos este processo de autoconhecimento, nós ficamos adictos. Não com aquela adição que pode ser uma coisa vista de forma negativa, mas e a vida encaminha-nos para que de vez em quando os mergulhos sejam maiores e as tomadas de consciência. Então, quase que andamos numa fase muito, ok, agora está tudo bem e tal, haha, e de repente, puf, ok, vamos lá. E fez-me, ressoou aqui bastante esses temas que trouxeste. Essa parte da economia, que não sei se hoje, mas podemos abordar um bocadinho. Ontem mesmo fizemos um círculo, né, que eu também trabalho com círculos e isso, terapêuticos, e precisamente a questão foi o dinheiro. E também é uma das coisas que ando a olhar, não é? Que a vida me leva a olhar esta relação com o dinheiro. E há bocadinho, no início da conversa, disseste que tinhas retirado de alguma forma, ou pelo menos a natureza mostrou-te que a abundância é tão grande que falar em economia de escassez não te faz sentido, né? Acho que foi assim que trouxeste. Então fala assim um bocadinho dessa tua visão com a abundância, a prosperidade e como é que o dinheiro encaixa aqui de uma forma muito enaltecida, muito sagrada, muito sacralizada, sem estarmos a banalizar, não é? Porque o dinheiro acabamos por olhá-lo, ou fomos ensinados a olhá-lo dessa forma. Como é que tu vês essa relação? O que é que tu sentes assim? Isso lembra-me sempre que eu, quando dava as aulas de economia, fazia questão de ir à raiz, de ensinar mesmo economia monetária, que às vezes é um tema que não é muito ensinado, e as pessoas passam por ele e não tomam consciência de qual foi a origem, qual é a origem do dinheiro. Eu gosto muito, se calhar vai de encontro àquilo que estás a falar, pelo menos senti eu. Não sei se tens noção, mas o dinheiro foi criado, tens noção porque é que foi criado o dinheiro? Para facilitar as trocas, né? Em vez de ser só trocas de produtos, troca direta, podermos fazer troca indireta. Penso que foi, não sei. Acho que foi isso. Precisamente, mas é mesmo isso. Eu uma vez fiz uma formação num curso de permacultura na parte social e económica e éramos 30 na sala, cerca de 30 pessoas, ali na Escola da Terra em Sintra, onde eu fiz o curso de permacultura.
E então eu consegui, naquela sala, eu consegui, por exemplo, com o Reiki, que é algo que também tenho 2 níveis 1 e me atrai bastante essa prática também, energia universal, digamos assim, fosse o dinheiro. Porquê? Porque basta cumprir 3 funções essenciais, que é ser realmente um instrumento geral de trocas, ou seja, toda a gente tem que aceitar. Não é? Hoje em dia somos forçados, esta questão de ser forçado, enfim, ainda temos que evoluir nesse sentido, somos forçados a aceitar, neste caso, o euro, não é? Que é um instrumento geral de trocas, porque repara, se alguém não aceita, já não dá. Então, pelo menos, então naquela sala, as 30 pessoas acordaram que o Reiki podia ser esse instrumento geral de trocas. Depois tem que ter outra função fundamental, que é ser medida de valor. Ou seja, tu tens que, por exemplo, tens que conseguir medir, sei lá, um saco de batatas, ou seja, aquilo que quiseres trocar, em energia. Ou, por exemplo, naquele caso também era possível, por exemplo, 5 kg de batatas, sei lá, 5 minutos de Reiki. Era importante conseguir medir. Então, tudo o que nós inventamos, e muitas coisas ao longo da história tiveram essa função, não é? De ser dinheiro e de facilitar. Fiz um exercício muito engraçado lá nessa formação, em que pus 2 pessoas que tinham 2 coisas, mas que uma não tinha interesse naquilo que a outra queria, mas a outra queria o que a outra queria. Então, imediatamente, eles, quase espontaneamente, durante algum tempo, andaram ali um bocadinho a questionar-se, mas depois houve um que se lembrou de arranjar um terceiro elemento que o outro já queria. Então lá está, isso foi o papel do dinheiro, lá está, precisamente como disseste, facilitar a troca, ir para além da troca direta, não é? E então há aqui um terceiro elemento que toda a gente aceita e depois podemos trocar por outra coisa que a gente quer. Portanto, reparem, eu faço muita ênfase nisto. Veio realmente para facilitar a nossa vida, portanto é um contrassenso muito grande, mas pronto, fez parte da evolução e também há que perceber porquê e agradecer e honrar isso, mas perceber que há um caminho a evoluir. E repara, por isso é que é tão, mesmo a visão que eu tenho para o Morgado, enfim, cada vez mais estão aí a nascer comunidades diferentes, porque mexe com o nosso sistema social, político, económico, educacional, tudo. E mesmo o sistema bancário como nós temos, não serve realmente às necessidades das pessoas como podia servir. Serve até certo ponto, mais uma vez, foi muito importante e é importante, ainda agora tive todo um processo burocrático para conseguir um empréstimo. Eu nem fazia ideia que ainda era tão burocrático, foi uma grande aprendizagem para mim. Mas também foi importante passar por esse processo mais uma vez. Ou seja, isto só para dizer que, sim, há uma grande evolução a fazer e conseguir integrar isso e pôr realmente o dinheiro ao serviço das pessoas, ao serviço da vida. Lá está o meu fogo de fundo, servir a vida. Portanto, se o dinheiro não está ao serviço da vida, não está a cumprir a função. Porque foi para isso que foi criado. Pelo menos é o meu sentido. E então desmistificar isto e criar sistemas que realmente sirvam as pessoas. E enfim, quando nós percebemos que realmente o dinheiro pode ser uma coisa qualquer, desde que nós aceitemos, desde que toda a gente aceite, claro que depois fora daquela sala de aula já não dava, não é? Porque as pessoas não tinham essa convenção. E quanto mais incluímos mais pessoas, é mais difícil. Mas reparem, isto dá uma grande liberdade. Quando nós percebemos que fomos nós que criámos, isto também é válido para o nosso sistema educacional, o sistema de saúde, as nossas leis que criámos. Quando muitas pessoas me dizem, eu passei muito por... Aliás, o projeto que eu comecei no Morgado, no início, porque tinha a ver, agora percebi, também tinha a ver com a minha falta de certeza. Não é? E quando eu trabalhei isso em mim e fui aprendendo, isso também começou a manifestar fora. E agora, hoje é cada vez mais fácil e sou cada vez melhor compreendido, porque eu próprio compreendi aquilo que queria fazer. Portanto, é mesmo de dentro para fora. E então essa abundância também se manifesta quando nós decidimos viver em abundância connosco mesmo. E isso às vezes é um grande salto de fé, e de acreditar, e de confiança, e dar o passo todos os dias, ok, eu dou o passo. Por exemplo, na minha peregrinação, eu fui preparado, há 3 anos atrás fui preparado para dormir ao relento, e nunca dormi ao relento durante a semana toda. Sempre foram acontecendo coisas que, lá está, isto também é abundância, não é? Porque foram mudando e desde que a gente partilha a nossa verdade e partilha aquilo que estamos a fazer de forma sincera, as portas abrem-se. Por isso é que é tão importante esta questão da autenticidade. E a vida facilita-se, o universo conspira quando nós somos verdadeiros connosco. Pronto, agora estamos a falar de dinheiro e voltamos para aquilo que realmente é a verdade, acho que é o fundamental. Porque, no fundo, é isso. E às vezes nós sofremos porque na nossa mente não vemos solução. Começamos a pensar, espera aí, mas se eu der este passo, ou se eu me despedir deste emprego, depois não fico com dinheiro para aquilo, dinheiro para ali. Ou seja, fazemos o filme na nossa cabeça sem sequer o vivermos. E pronto, claro que depois cada pessoa tem o seu ritmo e é muito importante respeitar isso e às vezes é mesmo passo a passo, embora a vida às vezes simplesmente nos tire o tapete e olha, dizer merda, digamos assim, como dizia o Rui muitas vezes.
Pronto, enfim, depois cada pessoa é preciso muita atenção porque cada pessoa tem o seu ritmo e é muito importante isso ser respeitado, desde que a pessoa se sinta bem com ela própria. Eu costumo dizer que quanto mais passos damos na direção certa, e foi assim também comigo, mais fácil se torna o caminho. E foi assim, a gente vai dando o passinho, vamos dando mais outro passinho, então o caminho começa-se a delinear e começa a ficar mais claro. E na questão do dinheiro, então, é uma grande cura para mim, uma grande aprendizagem a fazer, que eu continuo a fazer também, de, ok, soltar, ou seja, o Rui também dizia muitas vezes, eu levo isso comigo, não faças nada só pelo dinheiro, mas também não deixes de fazer só pelo dinheiro. Arranja uma solução. E muitas vezes é assim, a gente às vezes não vê, ok, isto não é possível agora, mas posso pelo menos fazer um plano. E então começar a caminhar nessa direção. E então todas as decisões, por isso é que é tão importante esta clareza, daí o nível 1 e o nível 2 serem decisivos, serem a base. Porque é a meditação, ok, vamos lá voltar para dentro, vamos ver o que é que está aqui para sair, depois, ao seu ritmo, e depois o nível do desapego, porque vamos perceber que, mesmo sem recursos e sem pessoas, nós podemos fazer aquilo que quisermos e queríamos fazer. Já nascemos com isso, essa essência, essa crença interior, já nascemos com isso. Depois, o mundo ajuda-nos com os recursos e com as pessoas que estão lá para nos ajudar. E também esta mudança de perspectiva, perceber que tudo o que nos acontece, tudo o que nos dizem, é Deus ou a deusa a falar connosco, não é? E então, no fundo, este resgate, eu também fiquei muito curioso com o nome que escolheste para a tua página, porque muitas vezes é nós resgatarmos a nós mesmos ou reencontrarmos. Eu gosto muito da palavra relembrar. Isto é relembrar, mas a partir de outro ponto, de outra consciência, de outra maturidade também. Foi algo que foi aprendido. E então, resgatar a bruxa e o bruxo em nós essas duas energias que são tão importantes de estarem equilibradas. Sim. Enfim, é assim, chamou muito a atenção também a página que lançaste. Muito grato. Estou aqui entusiasmado também. O resgate da bruxa é mesmo esse resgatar essa parte primitiva, mais selvagem. Lá está, e é o relembrar, não é? Como tu dizes, sem dúvida. É o relembrar. Acaba por estar tudo aqui. E resgate da bruxa e do bruxo, porque feiticeiros aí, curandeiros, xamãs, também é. E sim, eu vejo. Eu estudei com o Bruno seguramente conheces desses círculos com o Nuno Salema, e entretanto eu vejo as fotos quando vocês fazem os círculos de sagrado masculino e aquilo para mim é assim, uau, é muito bonito. Só pela foto, naturalmente, mas pela foto dá para perceber que é muito bonito. E é esse resgate, não é? E isso também é esse resgate dessa parte nós, em essência, genuína, sem tantas crenças, sem tantas limitações. Então, o resgate da bruxa também é isso. Essencialmente é isso. O nome é assim um bocadinho... Quer dizer, a mim já não me diz nada, mas às vezes vou tendo estes feedbacks. Epá, o nome é forte. E eu, é mesmo para ser forte, é mesmo para... para desconstruir, essencialmente. Desconstruir aí muita coisa que existe. Claro, compreendo muito bem isso e ressoa muito. Aliás, para já fazer aqui um pequeno à parte, mas muito importante. Realmente eu tive agora, foi no dia 13 de junho, foi nesse fim de semana com o Nuno e com o Bruno, nesse encontro do masculino reconciliado, do Man Self. Louvo bastante o trabalho deles, os dois. Também foi muito interessante porque eu fiz este trabalho sobre o sagrado masculino e de alguma forma fui chamado a fazer, também não os conhecia pessoalmente e fizemos o que estamos a fazer, estou a fazer um pouco contigo, esta conversa meio informal, mas forte, que vem do profundo, vem realmente do coração. E depois estive com eles presencialmente a primeira vez, precisamente nesse círculo, agora em junho, no passado mês, e foi bastante forte e decisivo para mim também, lá está, mais uma vez na altura certa, e louvar esse trabalho. E depois realmente sim, nós às vezes eu acho que temos que recuperar essas palavras ancestrais, não é? Essa sabedoria ancestral. E também muito do projeto do Morgado tem a ver com esse resgatar da sabedoria selvagem. Claro que eu costumo dizer que é a sabedoria ancestral com o conhecimento do século XXI e conseguir unir as coisas e integrar. Eu acho que também estamos cada vez mais nesse caminho. Ainda agora, né, os locais onde eu passo, ainda agora estive ali na Catedral do Bonfim, ou seja, estes lugares antigos que nos relembram há quanto tempo nós já cá estamos, não é? De alguma forma, e também, no fundo, o legado que temos e a responsabilidade também que temos por quem nos precedeu, quem acredita também, nós já andámos nisto, noutras energias e
e noutras vidas eu tenho assim uma crença que já fui uma árvore, já fui um urso, já fui, sei lá, já fui outros seres humanos. É uma crença, vale o que vale, mas importa também como é que isso nos traz para o dia a dia e como é que isso nos melhora essencialmente a qualidade de vida, hoje, agora, não é? Isso também eu foco muito isso. Tudo o trabalho que faço é nesse sentido, porque isto não interessa nada se depois não melhorar a qualidade do nosso dia a dia, não melhorar a qualidade da nossa presença, de quem está perto de nós, porque senão vale de pouco, também tem pouco sentido, não é? Eu costumo muitas vezes dizer que a meditação trouxe-me de volta à vida. E eu recuperei a fé no ser humano porque recuperei a fé em mim. E então é este caminho de trazer esta para as nossas 24 horas, como é que nós lidamos com tudo o que a vida nos traz, mas com uma presença diferente, com uma capacidade de estar e de ver e de sentir um pouco mais elevada, muito bem enraizada, mas não esquecendo que somos pó estelar, como diz o Nuno Salema, de alguma forma, somos magia, não é? E então acho que vai ser o tema da minha próxima aula, será a mesma magia, e como é que realmente nós desmistificamos precisamente esses temas e começamos a... Lá está, há de haver o tempo em que um dos nossos governantes fala em amor e fala em alquimia também, fala em bruxaria, mas de forma consciente, digamos assim. O nosso Marcelo já é reikiano, portanto já temos aí, já Sim, há aí eu acho qualquer que, coisa. sem dúvida, e cada vez mais não duvido que, enfim, a seu tempo, cada vez mais, isto vai ser cada vez mais fácil. Por isso também eu já não digo otimista, é uma questão de realismo, porque é aquilo que eu sinto e que vivo no meu dia a dia também. Então isso é muito, muito, muito valioso. Ok. Pronto, alguma coisa assim mais que queiras trazer? Não sei, eu acho assim, tocamos aí em muitas coisas interessantes, em muitos. Essa parte da prosperidade, da abundância, se calhar daria outra live, e que isso, quem sabe, não é? Que a gente marca outra, sim. Há uma coisa assim que queiras trazer, alguma, não sei. Sim, essa parte da abundância eu já fiz duas, acho que foi a minha segunda, e depois ainda fiz um live até com o Rui Gabriel, 2 meses antes dele falecer, sobre a abundância também, está aí no YouTube e no Instagram. E a minha 45ª, penso eu, 45 também foi, voltei à questão do tema da abundância outra vez. Sim, eu acho que há aqui três temas fulcrais que eu abordei, e no fundo o que nós fizemos hoje aqui foi abrir várias portas, vários portais, não é? Que depois para nós irmos mergulhando, irmos aprendendo, irmos desfrutando do caminho e sentir essa magia dessa aprendizagem. Para mim, acho que há 3 temas que são assim atalhos diretos de alguma forma e acho que são tabus que ainda são tabus, cada vez mais que é preciso mistificar, que é a questão do dinheiro, da abundância, da sexualidade também e da morte. Esses 3 temas assim são temas que eu cada vez mais quero trazer e quero abordar. Também já fiz algumas aulas sobre isso. No fundo, estas minhas aulas são para mim, porque lá está, eu cada vez que decido trabalhar o tema, nós começamos logo a trabalhá-lo, no fundo, somos chamados a isso. Mas sim, perfeitamente disponível para ampliarmos, acho que já abrimos aqui uma grande porta e pronto, fica ao nosso critério, ao nosso sentir. E foi um prazer, pronto, lá está, como sabe, podia continuar aqui muito entusiasmado, porque este Deus em mim, esta Deus em mim também fica, esta bruxa em mim também, este bruxo, este alquimista fica bem ativado. E é isto, no fundo, é recuperar este brilhozinho nos olhos, que é que realmente nos faz estar vivos. No fundo, estamos a trabalhar para a felicidade, não é? E depois isto é muito relativo para cada um. Por isso é que não há monotonia, como dizias, isto, como eu lancei a escola há 3 anos, é sempre assim um grande entusiasmo. E quando me lançaste o convite, senti logo, não, é para fazer, não há dúvida nenhuma. E já é impossível não fazer. Já é impossível não seguir o caminho. Este viver enamorados do instante, que é o que. E quando existe algumas vezes uma caricatura da sociedade de hoje em dia, que é aquele processo de zombie, não é? Aquele processo de meio a dormir, e este viver enamorados e encantados, deslumbrados com o instante, com aquilo que o instante traz. E acho que é isso que falta trazer muito. Sim, isso relembra-me que acho que há acho que até a física quântica fala nisso, que há dois movimentos essenciais do universo que leva, e aliás, eu também agora estou a estudar o druidismo, costumo dizer que sou um aprendiz de druida, também trazer esse conceito para aqui. E, sim, sim. Olha, E
E essa sabedoria ancestral também, no druidismo diz que há três coisas que estão sempre a crescer, que é a vida, a verdade e a luz. Isso está sempre a crescer, nós não nos esquecemos disso. E são ciclos, no fundo são ciclos de contração e expansão. Lá está, agora estamos a terminar, não é? Estamos a contrair, vamos voltar, também é preciso descansar, não é? Fechar esse ciclo, saber sentir a magia, aprender, manter o serviço, desfrutar, evoluir e depois saber contrair, e depois recuperar e depois expandir. Portanto, lá está, é como a respiração, inspiração e expiração. Portanto, são movimentos essenciais que são feitos e que traduzem, no fundo, a energia fundamental do universo e de criação. Ok. Muito Então, grato, só muito para grato. terminar, repete lá o que é que os druidas dizem que está sempre a crescer. É a vida, a verdade e a luz. É uma das tríades mais importantes do druidismo. Então, E que eu trago. como dizem as bruxinhas e os bruxinhos, que dizem assim é, assim foi e assim sempre será. Muito grato, Helena. Muito grato Grata, por este momento. grata. E espero encontrar-te pessoalmente bem breve. Enfim, vamos ver o que a vida nos reserva. Mas muito Seguramente. grato e um grande abraço. E muitos parabéns pelo teu projeto e também pelo teu desabrochar, que fico sempre muito satisfeito de incentivar isso, porque faz parte do meu servir a vida. Esta vida que Sim, está sempre a crescer. sim. Esse jardineiro de sonhos. Grata e grata a toda a gente que esteve presente e é isso. E seguimos juntos. Ora, Um grande muito abraço, grata. Helena. Eu deixo a Até breve. live gravada e para quem quiser ver depois, posteriormente, então fica gravado. Então é isso. Seguimos por aí. Até já. Até já. Um grande abraço, boa noite a todos. Prazer. Até já.